A Árvore que Dava Dinheiro, de Domingos Pellegrini. Capítulo 1. As Sementes. Era uma vez em Felicidade um velho tão unha de fome que andava uma semana com o chinelo esquerdo e o pé direito com sapato, para ninguém dizer que ele era pobre. Depois andava outra semana com o chinelo direito, o pé esquerdo com sapato. Chinelo é mais barato, e assim os sapatos duravam anos. Até que um dia ele morreu, sem desconfiar que aquela dor nas costas era de andar com um pé mais alto que o outro. Se Cristóvão Colombo se chamasse Américo Vespúcio, tinha descoberto a América do mesmo jeito. E Joaquim José da Silva Xavier era tão Joaquim quanto Joaquim Silvério dos Reis, de modo que não adianta nada contar o nome do velho. Com qualquer nome, ele ia morrer do mesmo jeito, sozinho, apesar de rodeado de gente. Antes de morrer, ficou um tempão caído no quintal, sem ninguém para dar uma mão ou uma palavra. Tinha chegado da rua e ia entrar pela cozinha, para economizar a escada da frente, que era de mármore. Aí caiu e ficou. Morava ali porque a cidade era tão pobre que ninguém pagaria aluguel daquele sobrado. Tinha comprado da viúva do fundador de Felicidade, que tinha erguido o sobrado no tempo em que as tropas de burro passavam com café e açúcar a caminho do porto. Depois voltavam com tecidos, mantimentos, remédios, miudezas e encomendas. Quando viam de longe as tropas chegando, os meninos ficavam até sem fôlego de contar 1, 2, 3, 10, 50 burros olhando o rabo um do outro pela estrada enrolada na serra. Na frente, a mula madrinha com um cinzeiro no pescoço. O eco batia no povoado, e sempre algum menino gritava que tinha tropa descendo a serra. Ia gritando rua fora, e os moleques iam despencando das árvores, saindo dos esconderijos, batendo as portas, e corriam pela estrada para esperar na ponte. As tropas arranchavam ali, e a molecada ia e voltava com cestas cheias de cocada, curau, pamonha, quindim, bombocado e outros doces e salgados para vender. Os tropeiros comiam com saudade de casa, depois de mastigar arroz e feijão com carne seca que cozinhavam com pedras na beira do rio. Tomavam banho, lavavam a camisa para o dia seguinte e de manhã entravam na cidade vendendo bebida e sedas, sapatos e pimentas, roupas e aviamentos, secos e molhados. De modo que Felicidade, no tempo em que era povoado, era mais animada do que depois que cresceu e as tropas deixaram de passar. No dia em que a última tropa passou, ninguém desconfiou que era a última. Ficaram muito tempo esperando a outra. Enquanto isso, gente ia casando, ia nascendo gente, e o povoado virou uma cidadezinha ao longo da estrada, espremida entre os morros e o rio. A estrada virou uma rua de paralelepípedo e o governo estadual mandou botar postes para guardar a eleição. Em cada poste acenderam uma luz. Os pirilampos sumiram e apareceram muitas mariposas. Era como as luzes de um velório. Muita gente foi embora e Felicidade parecia morrer. O governo tinha aberto outra estrada contornando a serra, e agora as cargas passavam por lá, os caminhões que nem tinham tempo de parar. O fundador de Felicidade gostava tanto de conversar que tinha erguido o sobrado para ser casa em cima e hotel embaixo, mas quando morreu, de uma doença que ninguém falava o nome, o hotel estava vazio. Fazia tempo que não passava um viajante. Fazia anos que não parava um circo. As luzes do poste e a prefeitura diziam que era o Estado quem devia trocar. O Estado dizia que era a prefeitura. E Felicidade continuava escura. Então a viúva ficou muito desgostosa e disse no velório que queria morar longe da lembrança do marido e daquela escuridão. E nem bem ela fechou a boca, o velho, que naquele tempo ainda não era velho, mas já usava chinelo e sapato. O velho falou que, sendo assim, fazia caridade de comprar o sobrado. Não sei direito quanto vale, a viúva gemeu e pediu um preço que achou alto,
mas era muito barato. Negócio fechado, disse o velho. E aí ela não pôde mais voltar atrás, porque naquele tempo, negócio fechado era negócio fechado. Com aquele dinheiro, ela pagou as dívidas, foi embora com uma mão na frente e outra atrás. E o velho deu de fazer negócio em velório. Quando teve idade de aposentar, vendeu o moinho, que era a única indústria da cidade, e economizou ainda mais para comprar mais casas ou emprestar a juros. O cidadão emprestava dinheiro do velho, não pagava, o velho ficava com a casa. Tinha gente que vendia a casa ao velho e ficava pagando aluguel, mas pelo menos ficava com o dinheiro para ir conhecer o mar ou a capital, comprar móveis e roupas, tratar dos dentes, fazer metade de um enxoval. Na metade o dinheiro sempre acabava. O dinheiro do velho não acabava, aumentava. Tinha um chuchuzeiro trepando na casa, e no almoço comia feijão com chuchu, e na janta chuchu com arroz, de modo que ele assim continuou comprando casa. De 2 em 2 anos comprava uma caneta para fazer as contas dos aluguéis e dos juros em papel de embrulho. Uma preta, dessas que ninguém sabe que idade tem, trabalhava para o velho desde muito tempo. Dormia no quartinho do porão com um cobertor de criança. Cobria o peito, descobria o pé. Cobria o pé, descobria o peito. Então dormia mal, acordava cansada e pegava a vassoura para se escorar, tonta. Aí vinha um cisco no chão e varria, de tão acostumada. E continuava a trabalhar o dia inteiro, por puro costume. E também porque não sabia o que mais fazer da vida. Aliás, nem pensava nisso. Varria o sobrado todo, passava pano nos móveis da viúva, até cansar, e parava numa janela para suspirar. Via mato na grama, ia arrancar. Voltava, passava o dedo num beiral, estava empoeirado. Então pegava o pano úmido e passava em tudo. E de repente sentia um cheiro no ar. Via o urinol do velho debaixo da cama. Ia despejar na privada. Olhava e o que é que via? Via que a privada estava encardindo. Pegava o pano com areia e esfregava até branquear. Depois passava pela cozinha e o fogão olhava para ela olhava para o fogão. Suspirava e ia bater arroz no pilão. O velho só comprava arroz com casca para economizar. De tardezinha, quando ela ia à missa, parava no portão de uma velha com cadeira na calçada. A velha sempre perguntava: "Como é que vai a senhora?" "Levando a vida", ela sempre respondia. Mas naquele dia, a velha falou que ela estava muito abatida. "Arroz também", ela respondeu. "Apanha no pilão para ficar bom de comer." A velha olhou a cruz na torre da igreja. "É mesmo, a gente quando apanhou bastante é porque vai se libertar." Então a preta foi rezar. Rezou e voltou. E para economizar gás, só amornou o arroz-feijão do almoço com chuchu da cerca. A igreja badalou 6 vezes e o velho não aparecia. Ela embrulhou as panelas no cobertor para economizar forno e sentou-se esperando. Ficou olhando as coisas sem ver nada, até que viu a lata de feijão. Tirou um punhado, começou a escolher para o dia seguinte. Lá fora, o velho tinha caído de barriga para baixo, mas depois de muito custo conseguiu virar. Depois conseguiu sentar no chão, de costas para a parede, e ficou muito tempo vendo como as nuvens formam tanta coisa, e como o sol foi avermelhando o céu, e como as cores foram mudando devagar e para sempre, enquanto os passarinhos quase se matavam de tanto cantar. Era a primeira vez que reparava na morte de um dia, e agora olhava tanto que os olhos secavam sem piscar, e formigas bicavam a baba que escorria da boca. O velho olhava maravilhado. De repente tudo era tão bonito e de graça. A boca falou e entortou. O velho estava com a careta de dor olhando a primeira estrela. Ela parecia piscar para ele,
Então ele tentou sorrir, a boca entortou mais. Foi então que a velha preta resolveu espiar no quintal. Saiu olhando o vermelhidão do céu e tropeçou no velho. Que é que o senhor está fazendo aí no chão? Ele resmungou alguma coisa. Ela voltou resmungando que ele era um velho resmungão, que ela devia ter deixado aquela casa fazia muito tempo, que onde já se viu trabalhar em troca de cama e comida. Ele tinha sorte que ela estava pagando uma novena, senão pegava a trouxa e saía pelo mundo. Ele ia ver um dia. Foi resmungando assim até a porta da cozinha. Parou, virou para trás com as mãos nas cadeiras. E se quiser jantar, vem logo que está esfriando. Entrou, sentou-se de novo catando feijão. Esperou que esperou e o velho não vinha. Aí ela botou o feijão de molho e foi de novo ver porque aquele velho caduco, não vinha jantar. Já estava escuro e agora ele estava deitado de cara no chão, incomodado igual tartaruga virada. Ela debruçou. Quer alguma coisa? Ele resmungou alguma coisa, se contorcendo no chão. Ela olhou bem. Esse velho tem alguma coisa. Foi bater na casa da vizinha. Levaram o velho para o quarto, com tanto cuidado que acabaram caindo na escada. Depois se perderam na escuridão cheia de portas. O andar de cima não tinha lâmpadas. A preta estava na cozinha fazendo um chá de sabugo de milho. Ele gostava muito. Mal não fazia e não custava nada. Metade do corpo dele estava endurecido e outra metade não obedecia. Um vizinho pegava numa perna que nem um pau. Outro pegava noutra, bamba igual corda. Parecia que o velho fazia pirraça e a boca torta parecia rir o tempo todo. Um menino correu para buscar o médico, espalhando a notícia, de modo que quando voltou com o médico, os inquilinos do velho já estavam se ajuntando na rua. Alguém emprestou uma lâmpada e logo estavam todos olhando para a única janela acesa no sobrado. A preta conseguiu molhar todo o travesseiro, despejando chá na boca do velho até ele engasgar. Aí ela se trancou no porão, acendeu uma vela e rezou ajoelhada num canto, onde São José, de braço quebrado, segurava menino Jesus sem cabeça, num altarzinho arrumado, em um caixote com boizinho de presépio, Nossa Senhora de Aparecida e uma espada de São Jorge, que levava um mês para murchar numa lata com água. Conforme ela rezava, o sobrado ia enchendo de gente, o assoalho rangia e ribombava com o tropel. Criançada corria, homens pisavam duro com sapatões e botinas, mulheres arrastavam cadeiras. De repente parecia que tudo ia desabar em cima dela. Então pegou o travesseiro e as roupas e as coisas do altar e o cobertor, enfiou tudo dentro de um saco. Jogou o chale nos ombros e o saco nas costas. Saiu, mas voltou logo. Devolveu o cobertor e tornou a sair, sem ninguém perceber. Deixou a vela acesa e sumiu de felicidade. O médico chegou. A multidão abriu caminho e ele subiu. Sentou na beirada da cama. As mulheres saíam do quarto e ele examinou o velho. Parecia um gafanhoto enrugado. O médico parecia um anjo, de branco no quarto escuro. A lâmpada era tão fraca que a luz morria no assoalho empoeirado e nos móveis sem brilho. Era um médico moço, mas meio careca. Examinou, aí botou a mão na testa e foi levando para trás até encontrar cabelo. Parou como se achasse também o pensamento. O senhor vai pagar o tratamento? O velho balançou a cabeça. Não ia, não. E a consulta? O velho parecia até melhorar. Balançou firme a cabeça. Não. Então o médico levantou, falando a todo mundo que não adiantava mesmo tratamento. O velho estava com derrame, infarto e começo de pneumonia. A notícia rolou sobrado abaixo. O velho estava morre, não morre. Estava nas últimas. Já tinha batido as botas, se tivesse botas. Vai morrer. Está morrendo, morre logo. Iam passando a notícia de boca em boca, enquanto no quarto ele tentava falar com a boca retorcida. Alguém debruçou na cama.
A voz saía num fio de dor. O cartório com o testamento. A notícia desabou sobrado abaixo, rua fora. O velho tinha um testamento. O cartório era na cidade vizinha, mas 5 homens se ajuntaram para pagar a viagem de táxi. Eram inquilinos do velho, e o táxi era um Oldsmobile que fazia uma semana não pegava uma corrida. Então o motorista avisou logo que era preciso esquentar o motor e trocar um pneu murcho. Quando o motor esquentou, o pneu já estava trocado, e quando partiram, todo mundo se dividiu, metade no sobrado, metade na igreja, fazendo promessa. Minha Nossa Senhora da Aparecida, se a casa ficar de herança para a gente, prometo o seguinte. E desfiavam terços, enquanto no quarto o velho olhava a lâmpada. Entravam mulheres com cadeiras trazidas da casa, sentavam beirando as paredes e iam puxando terço ou cochichando. Os homens fumavam em rodas no quintal, moleques subiam na mangueira e na rua os moços sentavam no meio-fio. Fazia lua cheia e noite estrelada. Logo os homens começaram a contar casos e piadas, e as moças começaram a passar na rua de braços dados. Iam até a esquina e voltavam passando pelos moços, mas sem olhar para eles, que olhavam para elas tão acostumados como se olhassem um rio passando. De vez em quando, um falava uma gracinha, elas fingiam não ouvir, e iam rir na esquina, voltando de novo, de nariz erguido. O posto telefônico era na frente do sobrado, e o telefonista não parava de fazer ligação. Felicidade tinha 12 linhas e 57 telefones, 4 ou 5 para cada linha, cada um numa casa. Então, alguém ligava falando de herança e os vizinhos ouviam no outro telefone da linha. Quem sabe alguém sabia alguma coisa e ligavam para os parentes, sondavam. O velho nunca tocou no assunto com vocês? Assim, o painel do posto telefônico acendia todas as luzes e o telefonista precisava de mais 2 mãos para dar conta. Até que desistiu e ficou ouvindo um namoro. Acho que eu poderia ficar eternamente ouvindo você, disse o rapaz. O quê? Minha mãe chegou dizendo que o velho do sobrado está morrendo. Vai deixar as casas de herança. Alô? Ele já havia desligado. A rua enchia mais. 5 ou 6 moços estavam sempre no posto vendo o telefonista mexer naqueles cabos todos. Só tinha aquele emprego nos últimos anos. A velha telefonista aposentou e o moço passou no concurso. Agora o remédio para os outros era esperar a fábrica de arredondar tijolo. A fábrica era de desentortar banana, a fábrica de engarrafar fumaça ou uma herança. Será que o velho tinha muito dinheiro? No quarto, o velho mandou chamar um viúvo que estava de mudança. O homem entrou miúdo e de olhar vivo feito um mico, mas sem encarar ninguém. E o velho viu logo que era o pior tipo para se fazer negócio. Então chamou com a mão que ainda se mexia. Chega mais perto, chega. O homem chegou. Ele bateu de leve no colchão. Senta aqui, senta. O homem sentou. Ele chamou com os olhos. Escuta aqui, escuta. O homem quase colocou o ouvido na boca do velho, que gemeu baixinho. Ninguém leva dinheiro para o caixão. Tenho dinheiro no banco. Fica para você. Os olhinhos do mico brilharam. Para mim? Quanto dinheiro? O velho disse a quantia até o último centavo e emendou. Só que você me passa a escritura da sua casa. A casa vale muito mais. Valer é uma coisa, vender é outra. É muito pouco dinheiro. É tudo que eu tenho e não tenho mais tempo. Um pouco mais e, quem sabe, sai negócio. Um pouco mais e eu morro. É muito pouco, mas é à vista. O cartório vem vindo. Ele ajeita os papéis. É minha última palavra. E a boca torceu, o corpo esticou, endurecendo. Quando viu aquilo, o homem apertou rapidinho a mão dura do velho. Negócio fechado. Aplaudiram na rua. O cartório chegava.
Abriram a porta do táxi, foram abrindo o caminho com aquela pasta preta que ele levava no peito. Chegou no quarto, puxou uma cadeira, sentou e foi falando que estava tudo em ordem. Fazia anos o testamento estava perfeitamente registrado e plenamente válido. O velho nem precisou ter chamado, mas o velho esticou o braço e fez sinal de escrever. O cartório enfiou uma caneta naqueles dedos secos e ele escreveu: lê. Então o cartório começou a ler o testamento num silêncio de se ouvir o próprio coração. O sobrado ficava de herança para a preta velha, e todas as casas ficavam para os próprios inquilinos. Imediatamente as mulheres caíram de joelho, dando graças a Deus. Foram beijar a mão do velho. Os homens se cumprimentavam com tapas e empurrões, querendo descer as escadas sem conseguir, porque quem estava embaixo queria subir, e naquele entupimento de gente, de repente alguém gritou na janela a grande notícia. Urraram de alegria lá fora, e um rojão subiu e estourou 3 vezes. No primeiro estouro, apagou a vela no quartinho da velha. No segundo estouro, apagou a lâmpada no quarto velho. No terceiro estouro, o velho apagou. Quando o cartorário saiu, o sobrado já estava vazio e a rua em festa. Procurou alguém sóbrio para dizer que as casas só seriam deles daqui a 2 anos. Conforme o testamento, vocês têm que requerer a escritura neste mesmo dia, daqui a 2 anos, ou então tudo fica para a prefeitura. Mas todo mundo festejava. O cartorário insistia. Além disso, vocês têm que plantar na praça, em cerimônia pública, 3 sementes que ele deixou, e o pedido dele está no testamento. Mas todo mundo se abraçava, corria garrafões de vinho, e numa casa ligaram alto uma vitrola. Então o cartorário resmungou: seja o que Deus quiser, e foi atravessando a praça para pegar o táxi. No meio da praça parou, ficou olhando as 3 sementes pretas na mão. Eram esquisitas. Aí olhou a festa na rua. É uma cerimônia pública, não é? Cavucou com o sapato no lugar onde tinha morrido uma árvore velha. Jogou no buraco as 3 sementes. Fechou empurrando terra com o pé e entrou no táxi quando o sino da igreja batia meia-noite. Meio-dia, um cachorro atravessou a praça com as olheiras murchas e a língua suando. Parou onde era a velha árvore e sem querer aguou as 3 sementes. No fim da tarde, o velho foi enterrado como de gente, num caixão sem verniz e sem flores. Umas velhas foram rezando até o cemitério. Alguns homens se revezavam nas alças. Na beira da cova, abriram o caixão. Ele sorria com a boca torta. Dias depois, todos os herdeiros receberam carta do cartório, e em todas as casas marcaram na folhinha o dia da morte dele, e começaram a fazer planos para o dinheiro do aluguel que não pagariam mais. Dali a 2 anos, com a escritura na mão, um ia reformar o banheiro, ia esticar um caramachão nos fundos, outro ia trocar o telhado, outro ia pintar a casa de azul e branco, outro de verde, e sonhando assim, felicidade ia vivendo. Não imaginavam que logo veriam dinheiro nascer de árvore, e todo sonho virar realidade. Não demorou uma semana para desapontar da terra uma plantinha, e no mesmo dia apareceu outra. No dia seguinte já estavam as 3 tomando sol, e todo dia o cachorro passava, erguia a perna e aguava. Mas uma morreu pisada, outra de seca, num dia de sol em que o cachorro não passou. A terceira cresceu tão depressa que num mês o cachorro já erguia a perna no caule, já com uma casca espessa de árvore. Ao lado tinha um banco de madeira, para aproveitar a sombra da velha árvore, de modo que acharam bom crescer outra ali. E um dia ela anoiteceu protegida por um cercado, e no dia seguinte agradeceu, crescendo ainda mais depressa. Agora o cachorro não conseguia mais chegar ao pé dela, nem ela precisava mais ser aguada. Abria folhas novas todo dia,
numa fúria que ainda ninguém percebia, porque era apenas uma pequena árvore. Mas com 2 meses, a árvore era mais alta que um homem. No 3º mês, o cachorro deitou na sombra. No 4º mês, todos já haviam reparado nela. Crescia e se esgalhava ao vento. No 5º mês, os moleques começaram a trepar nela. No 6º mês, desapontou no galho mais alto uma folha colorida, que começou a abrir e não era uma folha, era uma flor, de uma pétala. Mas só o vento sabia, a pétala era uma nota de dinheiro. E a nota foi desenrolando, e conforme desenrolava, ia secando, até estalar como dinheiro novo. Aí voou com o vento de tardezinha. Foi achada de manhã por um menino. Ele ia pela rua empurrando um pneu careca, a caminho do rio, onde os outros meninos nadavam, gritando e pulando das árvores na margem. Quanto mais perto, mais ele ouvia os gritos e ficava com mais pressa. Empurrou o pneu para correr mais. O pneu bateu no meio-fio e tombou. Ele foi pegar. Viu um papel parecendo dinheiro. Pegou. Era dinheiro. Olhou para todo lado, tornou a olhar bem a nota e era mesmo verdadeira e graúda. Então desatou a correr para casa, deixando o pneu caído na praça. Primeiro a mãe ouviu a história, depois fechou um pouco os olhos, olhando de lado. Quero saber de quem o senhor roubou. Não roubei, mãe, juro, achei na rua. O senhor não minta para mim. Juro, mãe, juro por Deus. Não minta para sua mãe. Se for mentira, a hóstia vai sangrar na minha boca na comunhão. Ela pegou a nota, estava esticadinha, lisinha, como se acabasse de sair do banco. Estalando de vontade de comprar alguma coisa, e era preciso tanta coisa, quando sobrasse um dinheiro na vida. Então, ela passou a mão na cabeça dele e falou que acreditava, enfiou a nota nos peitos e ele pediu dinheiro para um doce. Ela disse que não tinha e ele insistiu até apanhar. Se o marido soubesse, ia pegar o dinheiro para encher as despensas de vinho e linguiça. Então ela saiu antes da janta. Comprou tudo o que queria. Quando o marido chegou, a mesa estava com toalha nova. Os pratos estavam no lixo e comeram em pratos novos, uma comida feita em panelas novas. Depois da janta, o menino tornou a pedir dinheiro para doce. Ela disse que fazia mal para os dentes. Então ele contou ao pai que tinha achado uma nota graúda. O pai virou para a mãe, perguntando cadê. E num instante estavam discutindo e engasgando com o café. Aí o menino esqueceu do doce e saiu. Na rua, as meninas brincavam de passa-anel e os meninos de pique-salva. Ele entrou na brincadeira e logo estava arfando de tanto correr e passando guspe nos arranhões dos tombos. Antes o pique era num poste, agora era numa árvore nova que crescia na praça. E ele viu que os galhos mais altos estavam cheios de botões. Quando a igreja badalou 10 horas, as mães começaram a chamar das janelas e o pique-salva acabou. 3 meninos ainda continuaram cantando numa varanda. O telefonista namorava na porta do posto. Desde que tinha badalado 10 horas, a namorada se despedia com sussurros, os dois apertando as mãos com testas coladas. Uma janela abriu numa casa e uma mulher chamou. Os dois se afastaram como se levassem choque. A moça respondeu que já ia. A janela fechou batendo. Ela foi atravessando a pracinha ao rumo de casa. Parou debaixo da árvore e olhou para trás. Ele foi correndo e se abraçaram na escuridão dos galhos. Depois, ela foi quase correndo para casa e ele foi resmungando atendendo um telefonema. 2 velhos conversavam na cadeira das calçadas. A vida é um buraco, disse um velho suspirando. É viver e ir cavando cada vez mais fundo, disse o outro, levantando e pegando a cadeira. Até que o buraco ficou fundo e a gente deita dentro. Se eu tivesse dinheiro, o outro suspirou. Fazia o quê? Levava no caixão? Aí foi cada um para sua casa. As luzes
foram se apagando e felicidade dormiu. Mas a árvore continuou a soltar botões de flores. Ia amanhecer florida se um vento não batesse antes do sol. Arrancou as notas ainda pela metade, algumas sem ponta, outras com pedaço ainda em branco. Quando pintou a primeira claridade, o vento brincava com elas nos paralelepípedos. As velhas deitavam cedo, acordavam antes do sol. A primeira a chegar na igreja subia os degraus e esperava a segunda, enquanto juntas falavam das dores da noite. Às vezes tinham de esperar o sacristão abrir a porta. Aí as outras iam chegando e ficavam igual bando de gralhas na escadaria esverdeada de musgos, os xales pretos nos ombros e os terços nas mãos. Quando entravam na igreja, cobriam a cabeça, os lábios mexiam numa reza que nunca terminava. Estavam puras e prontas para se libertar deste mundo. Às 5, o padre saía da sacristia com um sacristão e um coroinha. Andavam até o altar olhando o chão. Bocejava e começava a missa. Mas naquele dia o sacristão abriu a porta e nenhuma velha esperava para entrar. Estavam na praça, andando mais curvadas do que sempre, olhando o chão como se procurassem. Ele desceu os degraus, resmungando. De certo, algum terço havia arrebentado. Mas viu que procuravam por toda a praça. Perguntou o quê? Uma velha olhou para ele como se fosse o demônio. Continuou procurando mais depressa. Quando o padre saiu da sacristia com o coroinha, ainda não tinha ninguém na igreja. Foi olhar lá fora. O sacristão e as velhas dançavam pela praça, olhando o chão. O padre desceu com o coroinha atrás. De certo, arrebentou algum terço. De repente, o coroinha abaixou e pegou metade de uma nota, enfiou depressa no bolso. Mais 2 passos e o padre achou outra metade. Então o coroinha mostrou a sua metade, para ver se combinava com a do padre, mas eram notas diferentes. E então eles também começaram a procurar. Quando o sol levantou, todos desistiram e se juntaram na frente da igreja. Eu achei uma metade, disse uma velha. Eu achei 2, disse outra. A minha só falta uma ponta, disse mais outra. A minha tem a ponta, mas o resto em branco, disse o sacristão. E então foram juntando metade com metade, pedaço com pedaço, mas nada combinava com nada. Parece castigo, disse o padre. Nessa hora, o sol bateu na praça, uma bofetada de luz, e viram que era hora de a missa estar acabando. Deram as costas ao sol e subiram os degraus, mas ainda curvando, olhando o chão. Capítulo 2. As árvores. A árvore deu novos botões no fim do dia, e de noite foi abrindo uma fortuna de pétalas, e de manhã elas se secaram ao sol. Caíram com a brisa. Lá passando uma mulher, viu uma nota. Pisou em cima. Aí botou as mãos nas cadeiras como se sentisse a dor de lavar roupa todo santo dia, ou de carregar filho enganchado na cintura. E assim, curvada de dor, tirou o pé de cima e viu que era a mais graúda das notas do país. Então agachou para arrumar a sandália, catou a nota e enfiou depressa nos peitos. Levantou e foi para casa andando reta sem olhar para os lados. Conforme ia chegando, ia flutuando. Entrou em casa voando. Passou o trinco e encostou as costas na porta, suspirando igual uma novela de televisão. Mas naquele tempo, a televisão ainda não tinha chegado à felicidade. Encravado no meio dos morros, era preciso antenas tão altas que ninguém tinha tanto dinheiro. Mas ali, suspirando atrás da porta e olhando os móveis de presente de casamento, séculos atrás, ela se prometeu que ia ter uma televisão, com antena tão alta como torre de petróleo. Guardou a nota debaixo da lata de farinha e saiu para contar ao marido. Tão animada que pisou em outra nota e não viu, mas viu que a rua estava movimentada. Um assaranhado de gente andando para lá e para cá como não se via há muito tempo. Mas agora alguma coisa não estava certa.
Ninguém falava com ninguém, todo mundo com as mãos nas costas e olhando no chão, como se de repente amanhecessem filósofos e andassem pensando. Pensando nisso, ela também olhou o chão e viu outra nota. O coração quase saiu pela boca. Agachou, catou, enfiou nos peitos e não foi atrás do marido. Virou filósofa também. Quem não sabia, via pela janela e pensava que Felicidade ia ficando doida. Velhos e mulheres, moças e rapazes, andando pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Mas logo alguém agachava e catava alguma coisa. Então, mais alguém saía de casa para ver o que andavam achando, e logo começavam a procurar também, de modo que mais e mais gente zanzava trombando uns nos outros, andando em círculos, baratas tontas, agachando rápido e catando e se afastando depressa, como se fosse alguma coisa suja e vergonhosa. Nessa hora, o açougueiro saía de caminhonete, buzinando para a molecada com uma lista de encomendas de carne para buscar na cidade vizinha. Depois voltava, entregava tudo e pegava a vara de pescar, uma lata de minhoca e uma garrafa de vinho. Antes do meio-dia, já estava a caminho do rio, para sentar-se no barranco e tirar fieiras de lambaris. No caminho para o rio, mulheres sempre se punham a cara na janela, perguntando se ele ia pescar. Sempre tinha vontade de responder que não, que estava levando as minhocas para tomar banho e a vara para tomar sol. Mas respondia sempre que sim, estava indo pescar. A senhora precisa de alguma coisa? Um punhado de lambaris, se o senhor puder. Se Deus quiser eu trago, ele sempre dizia. E assim, quando chegava no rio, já tinha meia dúzia de encomendas. Quando o sol ficava bem no meio do céu, ele tirava um sanduíche do embornar, comia devagar, depois ficava de pé e urinava no rio, com respeito. Tornava a sentar no barranco e não levantava mais até encher fieiras de lambaris. Voltava parando de casa em casa, bebendo num mundeiro de pinga, noutro um copo de vinho em troca dos lambaris. Chegava em casa com um pé andando para cá e o outro andando para lá, de modo que ele se equilibrava até sentar. E aí a mulher começava com a ladainha. Onde já se viu o açougueiro dar peixe de graça todo santo dia e ele ouviu um sorriso na cara, mastigando arroz com feijão e peixe. Depois se espreguiçava e ia dormir, mas antes sempre achava bom dizer alguma coisa à mulher. Então parava na porta do quarto, pensava e dizia sempre: amanhã vai ser outro dia. Dê certo que vai. Ela continuava falando para as paredes. Ele vai pegar a vara e encher a cara de vinho no rio, como sempre faz todo santo dia. Então ele arrotava, dizendo amém, e caía na cama. Mas naquele dia, tudo começou diferente. Saiu cedinho de caminhonete e viu metade da cidade andando na rua com as mãos nas costas, todo mundo sério, como numa procissão desencontrada. Parou numa moça. Quem que estão procurando? Procurando? Quem que está procurando? Todo mundo. Não está todo mundo procurando? Eu não, disse a moça e continuou procurando. O açougueiro rodou com a caminhonete caindo aos pedaços, parou num velho. Que procuram tanto? O velho piscou, tornou a piscar. Perguntou alguma coisa? Perguntei o que todo mundo tanto procura. O velho botou a mão no ouvido. O quê? O que? Pergunto eu. Não sabia que o senhor estava ficando surdo. E gritou. Que estão procurando tanto? Procurando? Ninguém está procurando nada, disse o velho e continuou procurando. O açougueiro jogou os ombros para cima e eles caíram de volta no mesmo lugar, que é um gesto que não custa nada e resolve tudo. De certo estavam todos ficando loucos, mas parecia estar se sentindo muito bem. Então, que procurasse até gastar a rua e fim. Ele também não tinha mania de pescar todo dia feito louco manso. Então, viu a mulher na janela, resmungou entrando na caminhonete.
Quem dera ela ficasse um pouco louca também. Quem sabe parasse de ser louca em mim. E partiu. No primeiro buraco, um para-choque caiu. Cato na volta. Um dia, quando tivesse dinheiro, ia ter uma caminhonete nova. Agora tinha pressa. Precisava trazer carne a tempo de a mulherada fazer o almoço. Então acelerou, levantando poeira e notas de dinheiro. Quando cruzou a ponte de volta, ouviu um clamor como se a cidade estivesse em festa, ou como se o rio de repente tivesse uma cachoeira. E conforme foi passando pelas primeiras casas, estranhou não ver ninguém nos quintais, nem nas janelas, nem na rua. Ninguém. Era uma cidade deserta com um tropel, uma revolução lá adiante na praça. Na praça, parou a caminhonete e desceu esquecendo de desligar o motor. Sentou no estribo e ficou olhando de boca aberta. A praça estava tomada por uma multidão. Turbas que se ajuntavam e tornavam a se apertar em tropel, na lei do cada um por si. Gente se arranhava, rastejava, brigava, corriam, pulavam, gritavam, disputando galhos de árvores. O padre tinha ajoelhado na escadaria da igreja e rezava olhando para o céu, com um ramo da árvore na mão. Ao lado de um coroinha, olhando tudo tão arregalado que os olhos quase engoliam a boca. Velhos e moças, crianças e mulheres, até as grávidas, todas se engalfinhavam disputando pedaços de galhos, puxando para cá e para lá, arrastando, cortando a faca e a canivete, torcendo, mordendo, até que cada galho ia sumindo aos pedaços. Cada um que conseguia seu pedaço, por mais fino que fosse, corria para casa, e logo voltava correndo. A praça rugia. O bêbado de felicidade encostou na caminhonete. Capaz de chover, hein? Capaz. Então, me paga uma pinga? Minha mulher diz que você vai morrer de tanto beber. O homem estava com pés de elefante. Os olhos mal abriam na cara inchada, mas ainda conseguia piscar com malícia. Quem dá, dá se quiser. Quem recebe, gasta no que quiser. O açougueiro pensou um pouco, enfiou a mão no bolso, deu dinheiro. Uma nota rolou no vento entre eles, e não viram. O bêbado afastou, tropeçando. O açougueiro olhou a praça. Agora só restava o tronco enraizado da árvore. E logo foram surgindo pás, picaretas, enxadões. Os homens começaram a cavucar, com as mulheres em volta. E conforme cavavam, elas arrepanhavam os vestidos nos meios da perna, prontas para se apinchar no primeiro pedaço de raiz, enquanto os homens gritavam que tinha gente demais em volta, que alguém ainda acabava levando uma picaretada, e se ensopavam de suor, cavando com fúria, como se o tronco fosse fugir do chão abaixo. O toco foi estraçalhado, depois começaram a estraçalhar as raízes, puxando da terra com mandioca. E de novo se formaram turbas rolando pela praça, através de cada pedaço. Alguém agarrava um pedaço no peito e fugia aos trambolhões, o povo correndo atrás com unhas e dentes, até que o pedaço de raiz se espedaçava mais, de modo que até crianças corriam com seus pedaços, perseguidas por outras crianças, entre cachorros assustados, enquanto mulheres e homens cavucavam, agora com as mãos até as raízes mais finas, das pontas. Depois começaram a peneirar a terra até o último pedaço, até que foram todos para casa cuidar das feridas e plantar as raízes e galhos da árvore que deu dinheiro. Então o açougueiro rodou até o açougue, descarregou as carnes, abriu a porta e não apareceu ninguém. Todos cavucavam valas nos quintais ou recolhiam o esterco dos pastos para adubar a terra. E no fim da tarde ainda regavam as mudas plantadas. Olhavam contra a claridade as notas achadas de manhã. Eram todas verdadeiras, com o número de série, a assinatura do ministro e armas da República em marca d'água. Sim, senhor,
Eram verdadeiras, eram sim, ou a própria vida seria de repente um sonho. Olhavam de novo, era realidade. Uma árvore tinha dado dinheiro em felicidade. Trombavam, zanzando pelos quartos, pegando e largando coisas como se fossem partir de viagem, sem saber para onde. Cada família combinava como erguer mais a cerca ou cimentar cacos de vidro no muro para proteger as árvores que davam dinheiro. Casais brigavam. Não rega mais que eu já reguei. Água, melhor sobrar do que faltar. Vai afogar a muda, mulher. De planta eu entendo, tira essa mão. Outros faziam promessas. Se der dinheiro, prometo as 3 primeiras notas para Nossa Senhora da Aparecida. E se der só 3? O açougueiro pegou a vara de pescar e pescou o dia inteiro. De noitinha voltou para casa. A mulher picava alguma coisa na tábua de carne. O que é isso? Pasta de milho e casca de banana. Nunca vi cozinhar isso. Ela parou olhando bem para ele. Tá louco? Onde já se viu cozinhar palha? Nem comer palha, nem cortar. Ele falou, procurando a janta no fogão. Não tinha janta. Você não sabe o que está acontecendo, homem de Deus? Desconfio. Está todo mundo ficando louco. Ninguém está ficando louco, homem de Deus. Nós vamos ficar ricos, isso sim. Ela falou saindo para o quintal. Foi despejar a palha e casca nas covas, para adubar, explicou, suspirando e olhando para cada cova, como se olhar também adubasse. Aí tirou do decote metade de uma nota e mostrou ao marido. Ele pegou, olhou. Onde você conseguiu? Ela olhou para ele como se fosse a primeira vez na vida que via aquele homem. Então você não sabe que a árvore da praça deu dinheiro? Ele fuçava no forno procurando comida. Falou sem se virar. E você acreditou nisso? Ela quase esfregou a nota na cara dele. E isso aqui é o quê? Ele achou batata doce assada. Falou com a boca cheia. Se estava dando dinheiro, por que acabaram com ela? A mulher falou como se enfiasse as palavras na cabeça dele. Para plantar, homem de Deus. Então ele disse que ia fritar uns ovos. Precisava comer e dormir. Amanhã vai ser um novo dia. Eles que plantassem árvores à vontade, inclusive as que davam dinheiro. Quanto mais árvores no mundo, melhor. Nessa hora, todos já tinham tirado as roupas melecadas de terra e suor. Tinham tomado banho e agora arriscavam botar a cara na rua com roupas limpas e boas noites. Olhavam os arranhões uns dos outros e baixavam a cabeça. Não falavam nada. Olhavam a cratera na praça como se fosse feita por um disco voador. Como se cada um achasse que só ele tinha visto e que ninguém acreditaria na história. Um menino começou a falar. Eu que descobri que a árvore dava dinheiro, mas levou logo um tapa na cabeça. Cala a boca, infeliz. E não se falou mais no assunto. Na noite seguinte, as crianças brincavam de novo na rua. Os velhos botavam cadeiras nas calçadas e as mulheres batiam palmas no açougueiro para encomendar carne. Assim, um dia após o outro e uma noite no meio, o tempo foi passando. Ou melhor, as árvores foram crescendo. Todas elas. Nenhuma muda morreu. Todas brotaram em menos de uma semana e um bosque começou a crescer nos quintais. Marido e mulher deram afastar os pratos depois da janta para rabiscar planos e contas na madeira da mesa. Tinham plantado tantas árvores, e se cada uma desse uma média de tantos cruzeiros em um ano, eles derrubariam a casa cômodo por cômodo, ano a ano, construindo pouco a pouco uma casa nova. Com azulejo do chão até o teto, na cozinha, dizia a mulher olhando o futuro através das velhas paredes. E no banheiro também, dizia o marido. No banheiro não, nos banheiros. Que custa um banheiro a mais? Eu sempre quis uma casa com 2 banheiros. Na minha opinião, nunca valeu nada. Então tá bom, 2 banheiros. É que eu queria uma garagem. Pra quê? A gente nem tem carro.
Estou pensando em comprar um, usado. Meu pai sempre diz que carro usado é bom para quem gosta de oficina. Então a gente compra um novo. Pronto. Por falar em comprar coisa nova, a mulher corria o olhar pelos móveis. O que você acha de trocar essa velharia? Mas o marido nem ouvia. Estava também com o olhar perdido no futuro. De repente, voltava com os olhos brilhando. Quer saber de uma coisa? Bobagem construir a casa nova aos poucos. Melhor é derrubar tudo de uma vez e construir depressa com o dinheiro na mão. A mulher piscava assustada com a ideia. Mas aonde que a gente vai dormir enquanto isso? O marido abanava a cabeça, desacorçoado. Ela precisava entender que com o dinheiro na mão era tudo diferente. A gente sai de viagem, vamos conhecer o país todo, ou o mundo todo, de avião. Assim, os casais viajavam nas casas depois do jantar. Os moços também, pelo correio, catálogos de excursão pelos 7 mares, e as moças pediam revistas de moda, folhetos de perfume e de joias. Velhos olhavam um canto da sala, apontavam com o dedo rugoso. A televisão vai ficar bem ali. O motorista do táxi encheu o tanque. Foi até a capital ver carros novos para comprar. E no sábado e domingo o ônibus deu de correr lotado. Os felicenses iam ver preços e vitrines nas outras cidades. No caminho iam perguntando uns aos outros, como quem não quer nada. Que preço o compadre queria na chácara perto do rio? E se fosse vender um dia, quanto a comadre ia pedir pela geladeira usada? Ao que a comadre respondia que, dependendo de uns negócios em vistas, quem sabe até desse de presente a geladeira velha. O motorista do ônibus morava em outra cidade e ia ouvindo, sempre com um sorrisinho, e às vezes falava para si mesmo, só se a cidade toda ganhar na loteria. Na outra cidade, felicenses perguntavam o preço de tudo, comparavam marcas e planejavam casas em papéis de cigarro, em guardanapos de bar e depois em papéis cada vez maiores. As casas começavam com 2 quartos, terminavam mansões. Enquanto isso, choveu uma semana. Depois saiu um sol de cozinhar miolos. As árvores que cresciam furiosamente. Dava até medo ver como cresciam. Hoje 3 folhas, amanhã 5, 12 depois de amanhã. A cada folha virava um galho com mais folhas, enquanto os troncos engrossavam com uma casca cada vez mais rugosa. Gente começou a faltar no emprego. Um belo dia, um bar amanheceu de porta fechada. Depois, a sapataria, um dos armazéns. Nos quintais, as árvores já se roçavam, e na sombra delas foram murchando laranjeiras e limoeiros, hortas e caramanchões. Outro bar amanheceu de portas fechadas. O dono preferiu botar uma cadeira no quintal e ficar vendo os galhos. Na ponta de um deles, abrira a primeira flor, e então ele queria estar bem ali. Depois, outro armazém fechou as portas, mas o dono não foi esperar sentado. Foi encomendar caixas de bacalhau, sacas de feijão e arroz, açúcar, chocolates, mantas de carne seca, latarias e guloseimas, como nunca tinha visto, mesmo no tempo dos tropeiros. O dono do outro armazém viu um caminhão descarregando as encomendas. Pensou um pouco e foi ele também fazer compras. Tudo que o outro trouxe e mais cerejas em caldas, azeitonas recheadas, vinhos, patês, vidros de cogumelos, conservas e cremes, e toda a miudagem de comer e divertir que ocupasse pouco espaço nas prateleiras. Depois que descarregou e arrumou tudo, ficou olhando o estoque na penumbra, esfregando as mãos. Tinha se endividado até a alma, mas as árvores logo dariam dinheiro e... Estendeu no chão uma faixa de pano e escreveu com capricho letras enormes.
No dia em que começasse a correr dinheiro em felicidade, ia levantar as portas com alto-falante tocando e música e estender a faixa lá fora. Grande estoque de novidades. E, esperando novidades, quem estava noivo achou melhor esperar mais um tempo antes de casar. Quem estava doente esqueceu a doença, porque logo poderia se tratar. Quem tinha inveja esqueceu, porque logo ia ter tudo que quisesse. E quem tinha ódio começou a perdoar. Não tinha mais tempo nem para odiar. Era preciso escrever rol de roupas para comprar, lista de preços de móveis e colecionar propagandas de automóveis, liquidificadores, batedeiras de bolos, aspiradores de pó, rádio, toca-fitas, exaustores, espremedores de laranja, escovas de dente elétricas e tudo que revistas anunciavam. Quem nunca teve nada, disse o bêbado ao açougueiro, quem nunca teve nada, compra até desentortador de banana. E, com medo de o povo ir gastar nas outras cidades, agora todos os comerciantes faziam estoque para pagar a prazo. Mas até lá, esfregavam as mãos, faziam faixas de propaganda. A árvore dá dinheiro, nós damos descontos. Os meninos espiavam pelas freitas e iam contar aos pais a propaganda dos comerciantes. Quem vê preço, não vê qualidade. As portas fechadas, os comerciantes trabalhavam com fúria. As árvores já estavam abrindo botões. O açougueiro foi comprar um fósforo no bar. Estava fechado. O outro bar também. E no outro o dono estranhou. Só fósforo? E nem quis cobrar. Fechou o bar e foi para o quintal olhar as árvores, roer as unhas. Metade de felicidade rezava, metade roía as unhas. No meio das duas metades, o bêbado batia de bar em bar. O açougueiro consolou. Deixa para beber amanhã. O bêbado, amanhã é outro dia. E foi a pé a outra cidade, resmungando. Era bêbado, mas tinha princípios. Hoje não pode ficar para amanhã. Em felicidade, todos olhavam as árvores. Amanhã.